força capaz de transformar uma história em cura é quando ela é compartilhada. Eu me chamo Daniele Luz Lopes, a criança encantada de Tuncáchila, e com amor no coração, caminho com vocês e cada convidado no podcast Vozes de Cura. Desde os tempos antigos, as tribos se reúnem em volta do fogo para partilhar. Essa chama ancestral continua acesa em nossas vozes. A palavra é medicina. Contar histórias não é apenas lembrar, é curar, fortalecer vínculos e reencantar a vida. Na roda, cada voz é semente plantada. Ao partilhar dores e superações, o coletivo respira junto, a memória se reconcilia e o espírito encontra repouso. A ciência confirma o que os povos originários sempre souberam. A partilha reorganiza a mente, acalma o coração e desperta confiança. Vozes de Cura nasce desse chamado. Criar um espaço seguro onde cada experiência se transforma em medicina para todos. Aqui honramos o caminho sagrado. Aqui a palavra é degrau na espiral da vida, conduzindo-nos a novos ciclos de evolução. Aqui a cura é coletiva. Ju, o podcast é teu. Tu é um grande comunicador e tu vem trazer uma história muito rica para nós, que gera uma transformação quando a gente integra esse conhecimento de uma maneira muito leve e muito bonita. Então, o podcast é teu. Esse episódio é teu. Vai! Bom, eu sou Juliano Rigatti, sou especialista em comunicação e isso diz coisas diferentes para as pessoas quando eu digo isso. Eu venho, e depois eu vou explicar o porquê. Então, eu venho de uma trajetória de mais de 20 anos na comunicação corporativa. Então, consegui aprender, vivenciar, testar muita coisa do ponto de vista da comunicação como uma habilidade técnica, né? A escrita, a oratória, a gestão de crise, a assessoria de imprensa, toda essa comunicação que se aprende na faculdade. E com o passar do tempo eu comecei a me dar conta que eu era um grande aprendiz de outra comunicação, a comunicação relacional, a comunicação como comportamento humano, há muito mais tempo do que essa comunicação corporativa. Com 14 anos eu já estava num grupo de jovens aprendendo sobre liderança. Com 16 anos eu já estava organizando um retiro, eu já estava dando palestra para outros jovens. Então, ali eu já estava testando, vivenciando e validando uma outra comunicação, que é essa comunicação comportamental, essa comunicação que facilita as relações, que qualifica isso que os especialistas dizem que é o que nos leva aos 100 anos, aos 110 anos, aos 120 anos, com felicidade, né? Aquelas zonas azuis do planeta, onde as pessoas são mais longevas, as pessoas lá têm sonhos e boas relações. A saúde social, que é um tema que vai ficar cada vez mais em alta, ainda bem, no mundo, ela fala que a gente adoece se a gente não tem boas relações, relações íntimas, relações de confiança. E a gente negligenciou isso durante muito tempo, assim. Então, falando dessa comunicação, que é relacional, ela é a qualidade dela, a atenção que a gente tem que dar para ela, só olhando para a Organização Mundial da Saúde, ela já preconiza isso desde 1946. Ela fala que a nossa saúde integral, ela é composta pela saúde física, mental e social. A gente demorou muito para entender sobre saúde física, a comer bem, a se exercitar. A gente demorou mais ainda para entender que a saúde mental era importante. Agora isso vem popularizando. Quem vai em terapia não é mais louco há pouco tempo. E agora a saúde social está pedindo espaço. Que ela vai falar sobre as outras saúdes também. Porque quando tu não tem uma boa relação, uma relação de intimidade, de confiança, tu prejudica a tua saúde física e a tua saúde mental. Há alguns anos eu me dei conta da intersecção dessas minhas duas experiências de vida.
a comunicação como técnica e a comunicação como comportamento. E uni as duas e batizei como um método chamado comunicação com consciência, que é um filho, assim, gestado dentro dessa experiência toda e que vem ajudando e transformando muitas pessoas, tanto na experiência corporativa, que aí eu consigo usar do meu repertório de ter estado em muitas empresas. Então, conheço os desafios, conheço os burnouts, conheço a toxicidade, conheço a pressão, conheço as metas, conheço tudo isso. E consigo adaptar o método para essa realidade. E também, e talvez um pouco mais surpreendente para mim, me ver como um terapeuta, aplicando o método individualmente e em grupo, né? E aí para os desafios pessoais que as pessoas têm. Os homens que estão lidando com os seus problemas, as mulheres em um outro momento da história também lidando com os seus problemas, os homens e as mulheres homoafetivos também lidando com os seus desafios nos relacionamentos. Então, um resumão, assim, é uma síntese, esse sou eu e é isso que eu trago, né, para o mundo e um pouco para esse podcast também. Tu entrega muito para o mundo, o que só tu entrega, e isso é muito especial. O Vozes de Cura, ele tem essa missão de trazer um espaço seguro de fala, de cura coletiva e de desenvolvimento coletivo. Porque quando a gente se escuta, quando a gente pode contar histórias em roda, em grupo, quando a gente pode ter esses espaços de compartilhamento, a gente se desenvolve, a gente se sente pertencente, a gente libera hormônios ligados ao prazer. Então tem todo um aparato teórico e ancestral que hoje nos convida a sentar em roda de novo para compartilhar. E tu, como um bom contador de histórias, hoje, o que é que tu traz para nós? Eu acho que a gente pode começar pelo núcleo do método hoje, porque ele fala muito sobre muita coisa da gente, né, como seres humanos. O núcleo do método, o método se chama comunicação com consciência, por quê? Porque ele busca a transformação de fazer com que as pessoas possam escolher como elas agem no dia a dia. O método busca tirar as pessoas do piloto automático e levar para um lugar de consciência. Então, num conflito, numa conversa difícil no trabalho, numa resposta torta dentro de casa, como que eu reajo a isso? A comunicação, a gente diz que tudo comunica, né? O colorido das coisas comunica, a forma das coisas comunica, mas especialmente as pessoas se comunicam. Então esse é o principal ponto de transformação do método, é fazer com que as pessoas se voltem para a consciência. Claro que é muito difícil, existem muitas ferramentas para ajudar, existe a meditação, existe a respiração, para ajudar a gente a aumentar o nível de consciência das coisas que a gente faz. Cada vez mais que eu consigo ser testemunha de mim mesmo no meu dia, mais eu consigo fazer escolhas. Menos eu entro num sentimento e me sinto ele mesmo. E mais eu consigo ser testemunha do Juliano sentindo raiva. Testemunha do Juliano sentindo tristeza. Quando eu consigo me distanciar disso, eu consigo fazer escolhas. Então, acho que esse é um ponto de partida, assim, Dani, até para ver como que tu recebe o começo dessa história que eu começo a contar aqui, né, a partir desse aprendizado. Sim, e a comunicação ela me atravessa de várias formas. Eu venho da educação física, onde o corpo é linguagem. A educação física na escola, ela é uma área que não é das ciências, ela é da linguagem, né? Então foi assim que se deu a minha formação profissional, em ambiente corporativo também, e ambiente terapêutico, porque eu fui para residência, para o hospital, e aonde eu também, trabalhando com idosos e com terminalidade, fui ouvindo muitas histórias. E eu vejo um ponto muito forte no teu método, que é a gente estar presente.
É a presença, uma presença total. Aí a gente consegue entrar na observação de si mesmo. E eu vejo também, Ju, como tu é uma pessoa próxima de mim, o quanto que a paternidade te transformou e o quanto que essa relação hoje familiar e também paternal tua com a Olívia, ela te traz histórias e reflexões muito potentes que tu traz para o cotidiano de uma maneira muito leve, né? Essa essa presença e essa tua consciência no aqui, no agora e no que está acontecendo, e tu poder trazer essa reflexão, né? Sobre pontos muito importantes. E eu sei que tu tem uma história dessas para contar pra gente. Tem. Tem uma bem recente até, que eu fiquei bem orgulhoso, assim, que são histórias que a gente não controla, e aí quando elas surgem, elas são ainda mais bem-vindas, assim. Eu tava descendo no elevador do prédio onde eu moro, e aí um vizinho, a porta quase abrindo, assim, adorei aquela história da garrafinha da tua filha. E aí na hora eu pensei nas minhas redes, pensei no Instagram, pensei em algum conteúdo que eu tinha produzido, mas eu não lembrava de um conteúdo sobre garrafinha. Aí ele falou assim, não, eu conheço ele, o carro dele fica do lado da minha vaga, lá no prédio. E aí ele falou, não, eu tava no lado do carro esperando a minha esposa e tu tava saindo com a tua filha do carro. E tu pediu pra ela pegar, tu tava cheio de coisa e pediu pra ela pegar a mochila e a garrafinha tinha ficado no banco. E tu pediu pra ela pegar a garrafinha e colocar dentro do bolso da mochila e trazer, e vir com a mochila, que era parte dela. E ela não tava conseguindo encaixar a garrafinha no bolso da mochila, porque a mochila tava caída, então... E eu explicando, mas tu tem que erguer a mochila, tem que dar espaço pra garrafinha, pra ela poder encaixar. E eu não fiz por ela, né? Eu não fiz por ela. Esse é um aprendizado também, né? Que mimar os filhos é fazer o que eles podem fazer. Né? Não é amar demais, não é dar colo demais, não é dar atenção demais, né? Como se em algum momento se achou que era. Mimar é não fazer o que eles podem fazer. Então eu o tempo todo fiquei ali na frente dela e demorei um tempo e dei esse tempo para ela. Ergue a mochila, estica o bolso, tenta de novo. E ela não vai conseguir, não vai dar, olha aqui, não dá. Olívia, vai de novo, até que ela conseguiu. E eu não vi que ele estava assistindo a cena, né? E aí depois veio me elogiar, então por isso que eu falo, uma história orgânica, espontânea, né? Que eu fiquei feliz, que bom, que legal então, né? E aí tem várias outras histórias, né? Tem uma bem recente, que é aquela que eu compartilhei contigo, Dani, há pouco tempo, que eu tava no carro e a Olívia do nada, assim, papai e mamãe, por que o papai do céu mandou pessoas más pra Terra? E aí, assim, obviamente que me surpreendeu a pergunta, mas talvez, assim, para minha sorte, eu já tinha elaborado esse tipo de coisa e até pensado no como eu falaria sobre isso com ela, né? E isso tem a ver com o método também. E aí eu disse para ela, Olívia, não existem pessoas más, né? Para tua surpresa, não existem pessoas más. Existem pessoas que escolhem fazer algumas coisas que prejudicam as outras, porque elas precisam de alguma coisa. E aí vem para um outro fundamento do meu método, assim, que é tudo que a gente faz na vida, a gente faz para atender uma necessidade. Então eu falei para ela, se alguém passa o sinal fechado no trânsito, ele não é um mau motorista e bate no outro, ele não quis bater no outro, ele fez uma escolha, ele precisava de alguma coisa, de quê? De organização, que é uma necessidade humana universal. Daqui a pouco ele estava com pressa, ele queria chegar no horário certo em algum lugar, então para atender aquela necessidade, a estratégia foi passar o sinal vermelho. É uma estratégia infeliz, trágica, como diz o Marshall, mas ele escolheu essa estratégia. Então eu falei para ela que não existem pessoas más, existem pessoas que fazem escolhas infelizes. Aprenderam assim, ainda não aprenderam um outro jeito. E por isso fazem desse jeito. Então, falei para ela, quando a gente pede para tu fechar o vidro do carro, porque é perigoso, não é porque uma pessoa má pode vir e roubar de ti ou te machucar. É uma pessoa que pode vir e fazer uma escolha errada naquele momento e te machucar e roubar alguma coisa de ti.
Então a gente se protege das pessoas que ainda não aprenderam a fazer outro tipo de escolha. Eu preciso me proteger. Aí é uma questão de proteger a vida, né? A vida está acima de tudo. Então, existem pessoas que hoje estão contidas porque fazem mal para as outras pessoas, porque aprenderam esta estratégia para adquirir as coisas ou para serem felizes. Infelizmente, existem patologias, são pessoas que têm uma doença mental e elas precisam ser contidas. Agora, elas precisam ser castigadas? Esse é um outro assunto, né? Essa é uma outra história que dá para ser contada, que é sobre o sistema de punição. O castigo e a recompensa, eu defendo que não são um caminho. Mas aí é outra história. É. E nessa história tão simples e profunda, né? A gente tem várias reflexões. Uma delas é tu sair justamente desse ponto, que é um olhar ainda infantil, da culpa e inocência, da punição e castigo, né, para um olhar de responsabilidade sobre as ações. Bom, eu estou aprendendo a fazer as coisas certas, eu tenho responsabilidade sobre isso. Que é um olhar de desenvolvimento ético, muito necessário, que a gente vê ainda que a gente está recém-desenvolvendo isso. Sim. Principalmente os adultos estão desenvolvendo, então, né? E a partir dessa história, Ju, eu vejo que tem um ponto também que ensina a criança a olhar para o próximo com compaixão, com um ser humano, como um irmão. E isso é muito importante. Sim. E qual é o papel, e principalmente esse papel transformador da compaixão nas relações? Como que tem aquela coisa que a gente aprende, aquele conhecimento que vem que está na cabeça. Mas quando a gente integra e ele vai para o coração, isso muda. O que muda quando a gente desperta esse olhar de saber que o outro fez o melhor que pôde da forma que ele pôde? Sim. Tu trabalha com relações, né? Então, qual é o ponto de virada, né, quando a gente integra esse conhecimento? A compaixão ela é revolucionária em qualquer aspecto, assim. Tô aprendendo com os meus mentorados e ouvindo as pessoas que a compaixão ela tem um passo anterior a ela. Nem todo mundo está preparado para ela. Chegar diretamente nesse convite de ser mais compassivo. Algumas pessoas precisam passar pela etapa da compreensão. Por que o outro faz o que faz? Eu sou uma mulher, eu vivo num relacionamento, eu me desenvolvo, eu busco melhorar o clima em casa, eu procuro guiar minha filha da melhor forma possível, mas o meu companheiro não me acompanha. Ele não fala dos sentimentos, eu tento puxar assunto, ele fica calado, ele diz que está tudo bem, mas não está tudo bem. Falta companhia, falta humor, falta uma série de coisas. Essa pessoa talvez esteja num momento de muita raiva deste companheiro, de muito ranço, de muito ressentimento. Afinal de contas, ela já deu muito. Ela já usou muito da sua energia, às vezes até mais do que tinha, para recuperar aquela relação, e o outro não se movimenta na mesma velocidade e nem na mesma direção. Essa pessoa, ela precisa passar pela etapa de compreensão, de por que este homem faz o que faz, ou não faz. E aí a gente volta naquele núcleo do método, né? Que tudo o que a gente faz para atender uma necessidade. Então, o homem que se cala é um homem que está escolhendo essa estratégia, ou agindo inconscientemente, para atender uma necessidade. Que necessidade é essa? Autocuidado? Eficiência, porque ele não quer falar bobagem? Harmonia, porque ele não quer gritar? Ele está cuidando de alguma coisa importante, que é uma necessidade do ser humano. E ele resolve não falar por isso. Ele é silencioso, ele não fala, ele está escolhendo essa estratégia. Ou está agindo inconscientemente. Passar por essa etapa de compreender por que ele funciona assim e que não é um ataque à minha pessoa, ele não faz isso para me atacar, para me provocar,
ele faz isso porque ele está atendendo uma necessidade, esse é o primeiro passo. Depois que essa mulher estiver em paz com isso, ele também está tentando. Ele está dando o jeito dele, ele está usando os recursos que ele aprendeu. Talvez o pai dele também fosse alguém sem vocabulário emocional, sem inteligência emocional. E ele aprendeu assim. Então é assim que ele é assim que ele está tentando. A mulher, neste caso, né, nessa história que eu contei, ela precisa passar pela compreensão, para um dia talvez chegar na compaixão. E aí agora eu me dirijo a todas as pessoas, né? A compaixão nada mais é do que em qualquer ambiente entender que por trás de toda violência há um por favor, há um pedido. Atrás de uma ofensa, de uma reclamação, de um xingamento, de uma cara fechada, de um beiço, atrás de toda violência, da menor a maior, existe um pedido. E como é difícil a gente fazer esse pedido, né? Esses dias numa mentoria minha eu perguntava, o que tu faz quando tu te sente assim? Eu reclamo. Sim. Inconscientemente é a tua forma de resolver aquilo, é reclamar. Mas qual é o pedido atrás dessa reclamação? Se tu pudesse pedir, que a gente sempre acha que não pode pedir, que a gente não pode depender do outro, que o outro não é compassivo, que o outro não é amoroso. Então eu aprendi que eu não posso pedir, né? No limite, se eu pedir, ele vai me cobrar, inclusive, na sociedade que a gente vive. Então eu não posso pedir, eu preciso me virar. E aí vem a reclamação. Então, primeiro, como é difícil pedir. E em segundo, como é difícil ouvir o pedido, sem reagir antes, né? Então quando alguém chega e age com violência, quando alguém chega e me xinga, quando a gente chega e e reclama no trânsito, abre o vidro e reclama, eu diria que assim, é quase desumano obrigar alguém a escutar o pedido atrás dessa reclamação, né? É esperar bastante do ser humano. Mas quem seríamos nós se não fosse a esperança, né, de que a gente consiga desenvolver isso nas pessoas, né? Ter a capacidade de, quando ouvir um xingamento, respirar, né? Ter 2 segundos. O que é que ela está pedindo? Do que ela está precisando? Ela precisa de apoio? De companhia? Né? Teve um dia que meu pai me ligou numa terça de tarde, assim, eu no meio do trabalho. Porque tu vem nos visitar pouco. Porque a tua mãe caiu e ninguém veio aqui ainda ver se tá tudo bem com ela. Eu sabia que estava tudo bem com ela. E eu sabia também que tinha vários pedidos atrás daquela reclamação, naquela ligação. Mas um homem de 82 anos, se nós não aprendemos a pedir, um homem de 82 anos passa longe disso, né? Ele reclama, ele xinga, ele omite, ele adoece, mas não pede. Então a compaixão é esse gesto revolucionário, assim, né? De que a sociedade tanto precisa, assim. Só que para eu estar disponível para ouvir o pedido, tem um processo, um caminho enorme para dentro. Porque quando a minha companheira me fala alguma coisa e eu escuto uma violência e eu retorno, eu me defendo, é porque eu ainda não estou pronto. Porque ainda tem demandas internas que eu não dei conta ainda. E está tudo bem. Está tudo bem reconhecer que eu não estou pronto. Não estou disponível para ela agora. Eu tenho meus pedidos que eu não consigo fazer, agora vou ouvir o pedido dela. Nossa, isso é demais para minha condição humana, né? Então, o que eu sempre digo, o nosso trabalho é a gente fazer isso que esse podcast vai fazer nos seus programas, que é olhar para dentro. O autoconhecimento abre esse espaço onde o outro cabe. Porque eu me organizo. E me organizando, dando conta das minhas demandas, eu sou menos reativo. Eu consigo aqueles 2 segundinhos, assim, de... Não vou devolver, né? Como diz o Rubem Alves, né? Eu vou jogar frescobol contigo.
Não vou jogar tênis. Sim. Hoje não é o dia de jogar tênis, é o dia de jogar frescobol. Tu me mandou a bolinha, eu vou te devolver a bolinha na tua raquete e a gente vai jogar. Agora, para fazer essa virada de chave do tênis pro frescobol, é um caminho que tem que ser caminhado e muitas vezes a gente precisa de um guia, né? Precisa de um mentor, de uma mentora para fazer esse caminho, que sozinho é mais difícil. A gente hoje em dia se humanizar é difícil, né, Ju? Eu acho que a gente, tenho certeza, que a gente poder humanizar as pessoas, nos humanizar, enquanto a gente tem vulnerabilidades. A gente poder ouvir os nossos próprios desejos, né? Ouvir o que a gente precisa. Se dar permissão para uma coisa hoje em dia que é muito simples. Eu estou cansado, eu preciso descansar. E a gente às vezes não tem essa permissão, não se sente com isso, né? Por questões sociais, por questões ancestrais. Substitui a estratégia do descansar, que seria consciente e inteligente, por reclamar. Por xingar alguém, por se xingar. Se xingar. Né? Eu sou uma procrastinadora, eu nunca termino o que eu começo, mas tu tá cansada. Sim. Como é que tu termina o que tu começa se tu tá cansado, se tu tá com fome? Então a gente desenvolver essa autocompaixão também é um caminho. Humanizar a nossa mãe, humanizar o nosso pai, que às vezes a gente vê eles tão deslocados de uma realidade e eles são seres humanos, que nem eu, que nem tu. Então eu acredito que isso é um desenvolvimento, é um autodesenvolvimento, é muito importante na fase adulta. É um início numa cultura, né? Se fala em autodesenvolvimento há muito tempo, mas eu acho que só depois da pandemia que a gente viu a real necessidade disso. E então a gente poder desenvolver essas competências de uma maneira leve é um caminho. E eu vejo que nesse caminho tu entrega muito. Então quem quiser te seguir, quem quiser conhecer mais das tuas histórias, mais do teu trabalho, mais do teu servir, te encontra onde, Ju? Encontra no site comunicaçãocomconsciência.com.br, que é, como a gente diz, né, a casa própria. E a casa alugada seria o Instagram. Né? A gente brinca assim, porque os algoritmos eles vão escolhendo a taxa de condomínio, vão escolhendo as regras da piscina e a gente vai aceitando, mas a gente está lá também. Né? Então o Instagram é Juliano F, de Felipe, Rigatti, e o site comunicaçãocomconsciência.com.br. Tudo por uma questão, né, Dani? Desfazer a crença de que eu posso mudar o outro. Passa um pouco por isso, assim. No momento que eu me dou conta que eu não mudo ninguém, eu me dou conta que sou só eu que eu posso mudar. E o outro vai se transformar a partir da minha mudança. Ou não. Ou não. Ou não. Mas é um risco que a gente vai ter que correr. E vale a pena se transformar. Exato. Vale muito a pena. A gente vai chegar lá no final, transformado. Ah, mas e o outro? Não sei. O outro tem o caminho dele. O outro tem a responsabilidade pela sua própria vida. Isso. E poder entregar a responsabilidade ao outro, que é uma pessoa com tanta possibilidade quanto nós, é libertador também. Né? Então a gente poder caminhar, olhar para dentro, se transformar, investir nisso, vale a pena. Vale a pena e é o único caminho. É o único caminho, exato. Para viver com consciência. Isso aí. Não ficar só no piloto automático, né? Perfeito. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço o convite. Vida longa esse espaço, que traga muitas reflexões, que tire muita gente do lugar, do piloto automático, né? Suscite muitas boas histórias, que é disso que a gente está precisando. Muito obrigada. Eu gostaria só que tu falasse um pouquinho do teu trabalho com homens também. Aqui no Instituto A Terra, todas as segundas, quartas-feiras de cada mês, uma fogueira é acesa, ou uma lareira é acesa, para que os homens possam sentar em roda, né? Coisas que se faz há muitas centenas de milhares de anos, para partilhar, né? Para honrar um espaço que não existe mais na sociedade, que é o espaço da fala e da escuta, especialmente no ambiente masculino. Nós, homens que estamos nessa busca há mais tempo de consciência, a gente não aguenta mais assim, os grupinhos de
de que só tem piada de quinta série, como a gente fala, né? Sim. A piada de quinta série, ela é importante, ela quebra a cintura, ela faz a gente dar risada, mas só ela não dá. Só ela não sustenta. Não sustenta a dificuldade que é ser homem atualmente, assim. Não sustenta a dificuldade de carregar uma herança muito pesada, muito pesada. Então a gente precisa estar em roda, porque a roda ela tem uma série de magias. Uma delas é como diz o Alexandre, que é um dos coordenadores do grupo, junto com o Henrique, que é segurar um espelho, assim. Né? Cada vez que tu fala, tu está segurando um espelho e apontando para cada homem, assim. Então, quando um está falando, segurando o espelho, eu estou me vendo nele. E isso é a magia da roda, isso é transformador, assim. Isso me brota a vontade de partilhar o que eu não ia falar, o que eu não tinha coragem de falar, o que eu não tinha me dado conta de falar, me faz descobrir coisas que eu já vivi, que eu ainda vou viver, não em forma de conselho, não em forma de pitaco, mas em forma de partilha, né? de coração. Então a roda ela também tem regras, que elas são justamente para nos tirar do automático da sociedade e nos jogar num lugar que é diferente. É um lugar que tem que escutar até o fim, que é tão difícil. É um lugar que tem que falar de coração, que é tão difícil. É um lugar de fala sem planejamento, sem tempo. Pode falar 10 minutos, pode falar 2 minutos, pode falar 1 hora. Então, esse é o Homens que Fiam, esse grupo que se reúne no Instituto A Terra todos os meses. Bom, esse é um trabalho lindo. E a masculinidade, os homens, os guerreiros precisam também desse espaço. Sim. Né? Precisam das mãos. Amém. No próximo episódio de Vozes de Cura, a palavra que nos guia vem da doutora Sônia Beatriz Gomes, uma voz forte, bela e profundamente necessária, que nos traz histórias sobre violência contra as mulheres, que gera transformação para todos nós.